imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que tudo ele tenha supremacia. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que tudo ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a ele não pertença, e tudo existe graça. Cantemos sim. Já não há mais nada que a ele não pertença, e tudo existe graça. Cantemos sim. Olá, irmãos da Segunda Igreja Batista, em Macaé, Recife, Macaé. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com cada um de vocês e que tenha alicerçado suas vidas, assim como tem feito conosco. Hoje eu tenho o privilégio de dar continuidade ao novo livro, à nova devocional que começou a última semana, conduzida pelo querido irmão Davi, que se chama Humildade, a Verdadeira Grandeza, do C.J. Mahoney. Esse livro muito bom, muito interessante, mais um livro bem escolhido pelos nossos irmãos da igreja, que vem trabalhar a humildade dentro do coração e que transborde do coração para uma vida prática de humildade. O autor introduz esse capítulo falando de exemplos práticos, comuns e cotidianos que o cristão poderia usar da humildade e recorrer à ajuda, mas pelo contrário, algumas vezes o próprio autor se encontra
orgulhoso em não pedir ajuda, em não recorrer e cometer falhas em coisas práticas da sua vida. Mas isso também ele trata que isso pode transbordar para a vida e para o crescimento espiritual do crente. Porque pessoas, mesmo cristãs, cientes ou conscientes de formas práticas, que não são capazes de exercer certas coisas, como foi o caso do autor, ele não recorre a alguém e no crescimento espiritual a Deus e por orgulho toma decisões erradas. O pior é que nenhum de nós, em nenhum momento das nossas vidas, estamos livres dessa condição. O orgulho é muito mais intencional de um pecado de um coração orgulhoso do que qualquer outra coisa. Então, a questão não é se o orgulho existe em seu coração, mas sim onde ele se encontra em seu coração e o quanto ele está ocupando o seu coração para uma vida prática. Isso é o cuidado que o autor trata nesse pequeno capítulo, mas muito profundo, que pode trazer grandes reflexões para a vida de cada um de nós. E isso servirá para que o cristão não se desvie do seu crescimento espiritual e de sua jornada. Ele traz uma passagem de John Stott muito interessante que eu peço licença a vocês para ler. Diz assim: sobre isso, pensou John Stott, penso sobre isso de forma clara, e ele escreve o seguinte: cada estágio do nosso desenvolvimento cristão e em cada esfera do nosso discipulado, o orgulho é o nosso maior inimigo. E a humildade é a nossa maior amiga. A humildade, por ser nossa amiga, ela nos mostra quem somos e de quem dependemos. O orgulho, ao invés disso, nos apresenta como capazes e ignora a grandeza do nosso Deus. O orgulho tem uma história muito antiga. O autor trata e nos lembra sobre isso. Ele antecede até, como diz o autor, a Adão e Eva. Ele fala sobre a relação de Satanás e Deus, quando Satanás desafia Deus e tenta, por arrogância, desafiar a sua autoridade, ou a autoridade de Deus. E aí ele traz uma citação muito interessante de Isaías 14 e discorre um pouco sobre ela ao longo do capítulo, quando diz assim: tu dizias no teu coração, falando sobre Satanás, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Ou seja, o orgulho, a capacidade de se achar altivo, faz com que o anjo de luz, que era Satanás, um anjo poderoso, uma criatura angelical, dotada de beleza, querer usurpar a glória do Senhor da glória, por causa de arrogância, né? Querendo o prestígio que só cabe ao Senhor Deus. John Stott, mais à frente, diz o seguinte, nessa citação que o autor traz dele: é mais que o primeiro dos 7 pecados mortais. Ele é a essência do pecado. O orgulho é uma essência para o pecado, porque é a capacidade que você não tem e você acha que tem. É você se enganar, se iludir, achando-se capaz de algo que você não é. Não é assim a nossa sociedade hoje, dizer que nós somos bons, que nós somos merecedores, que nós tudo podemos, eu quero, eu posso, eu faço, né? Que era muito recorrente em anos atrás. Isso é uma tendência ao orgulho e a uma oposição ao nosso Deus, né? E a perspectiva de Deus sobre isso é punitiva. Quando a palavra de Deus, diz o autor, revela as coisas que o Senhor odeia ou que aborrecem ao Senhor, ele diz que são olhos altivos, em Provérbios 16, 17. Ele enfatiza em Provérbio 8, 13, que a soberba, a arrogância, aborrece ao nosso Deus. Então o orgulho é dessas coisas que aborrece ao nosso Deus. Provérbio 16, 5 diz assim: abominável é ao Senhor todo arrogante de coração, e é evidente que não ficará impune. Ou seja, um coração altivo vai trazer aborrecimento ao nosso Deus e ele não fica impune. Pelo contrário, ele será punido. E o autor, discorrendo mais adiante sobre esse capítulo, ele pensa e reflete sobre a perspectiva do orgulho
como uma disputa contra a autoridade, a glória e a honra do nosso Deus. E aí ele faz aquela pergunta muito interessante para que nós possamos refletir em diferentes aspectos das nossas vidas. E pelo menos foi assim que eu refleti e pensei sobre o tema quando eu li esse trecho. Ele diz: por que Deus odeia o orgulho? Ele diz que o orgulho é quando os seres humanos pecadores desejam o prestígio e a posição de Deus e se recusam a reconhecer sua dependência ou a dependência dele. É por isso que isso aborrece Deus. Somos pecadores e nós usurpamos ou desejamos usurpar o prestígio e a posição de Deus. E o autor usa uma frase muito interessante, duas palavras muito interessantes. Ele diz que é disputar a supremacia de Deus. É uma disputa por supremacia. Então, disputar com Deus a sua supremacia por orgulho foi o grande erro de Satanás. Exaltar a si mesmo ao invés de exaltar o nosso Deus. Em vez apenas de confessar a nossa incapacidade de forma humilde e pedir ajuda, como devemos recorrer ao nosso Senhor, afinal de contas, Ele nos perdoa e Ele cuida de cada um dos seus, nós, muitas das vezes, nos achamos capazes e nos exaltamos e enaltecemos as nossas capacidades, mal sabendo nós, ou nos enganando em alguns momentos, que tudo isso vem do Senhor. O autor nos lembra que esse orgulho, irmão, pode ser muito sutil e pode assumir diferentes formas, mas possui apenas uma finalidade e um único objetivo, que é a autoglorificação. Então nós precisamos estar bem atentos para não tomarmos a glória de quem é um merecedor da glória verdadeira, porque isso é usurpar o direito de Deus, isso é lutar com Deus, isso é querer a supremacia que cabe apenas a Ele. Ele diz que apenas entendendo isso, nós podemos perceber que pessoas orgulhosas procuram glorificar a si mesmas ao invés de Deus, tentando assim privar Deus de algo que só Ele é merecedor. E isso deve ser muito claro, irmãos, nas nossas vidas. A gente precisa entender, estar bem atentos a isso. Nós queremos, você está querendo o lugar de Deus, eu estou querendo o lugar de Deus, quando eu tenho um coração orgulhoso ou altivo, quando eu busco o que Deus, só a Deus merece, que é toda a glória e toda a honra. Precisamos estar bem atentos sobre isso e bem cuidadosos em nossas vidas. E para isso devemos confessar ao nosso Deus, buscar o nosso Deus, caminhar com irmãos maduros, fazer discipulado, aconselhamento bíblico, coisas que nós trabalhamos e conhecemos muito bem, e eu tenho certeza que vocês também aí. E isso faz com que a gente se fortaleça e reconheça nos pequenos e grandes atos o nosso pecado do orgulho. Ele diz, o autor continua discorrendo, indo já para o final desse livro, que isso é a posição que nós temos em agir de forma orgulhosa, é uma oposição à vontade de Deus. Quando nos posicionamos assim, nós nos opomos a Deus. E não é nada que nós possamos fazer que possa agradar a Deus através do nosso orgulho. Pelo contrário, isso é uma posição que traz ódio ao nosso Deus. E aí o autor traz uma posição do reformador João Calvino, que diz assim: Deus não suporta ver os seres criados usurpando sua glória, ainda que isso aconteça ao menor grau. É intolerável para ele a arrogância sacrilégica daqueles que, glorificando a si mesmos, obscurecem a glória dele o quanto podem. Ou seja, nós somos muito capazes de usurpar a glória dele. E aí ele traz uma situação de Tiago bem interessante, que diz: Deus resiste aos soberbos. Tiago 4. Tiago 4 fala essa citação. Assim também ele traz uma citação de Pedro que trata sobre isso, sobre a oposição de Deus, sobre o orgulho aos orgulhosos. Então precisamos ter cuidado e resistir a essa tentação, a esse ego massageador que o orgulho traz de sermos glorificados em nós mesmos. Porque o potencial do orgulho, como foi dito antes,
ele é muito sutil e essa perspectiva pode fazer com que o cristão se desvie cada vez mais, porque o orgulho enfraquece a pessoa, enfraquece seu lar, enfraquece a comunidade cristã, porque é um pecado difícil, porque está enraizado em nossos corações. E isso precisa de ser bem entendido e combatido cotidianamente. Quando nós relaxamos sobre isso, nós não combatemos o pecado do orgulho como deveria, porque achamos que isso massageia o nosso coração, mas pelo contrário, isso infla o nosso pecado. O orgulho também enfraquece também a unidade da igreja. Quando somos irmãos orgulhosos dentro de uma comunidade, nós enfraquecemos essa comunidade. Isso não é saudável. Isso faz com que a igreja crie ilhas, derrube líderes, arruine pastores, desarmonize a convivência cristã e faz com que a igreja ruine e desagregue cada vez mais, deixando de ser um exemplo e, acima de tudo, usurpando o direito que é do Senhor, que é de receber toda a honra e toda a glória. Porque o orgulho, ele nos lembra que é traiçoeiro, e isso a gente precisa estar muito bem atento para que isso não faça com que a CIB e as demais igrejas ruinem por causa de orgulho. Mas no final ele traz uma palavra de misericórdia, traz um lembrete muito bom de quem é o nosso Deus. Afinal de contas, o orgulho descoberto pelo Senhor, que é o pecado do nosso coração, serve de advertência para nós. O que é que o autor quer nos dizer com isso? Ele está nos advertindo que até por mostrar a nós o nosso orgulho, isso é uma misericórdia do nosso Deus. Deus é tão bondoso que aponta as nossas falhas, mas não nos deixa sozinhos com ela. Ele nos ensina através da sua palavra. Ele levanta irmãos maduros na fé. Ele levanta pastores. Ele levanta discipulados. Ele levanta pessoas que possam caminhar conosco para que nós possamos aprender e exercitar o nosso coração a resistir ao orgulho. A advertência das Escrituras são muitas, irmãos, sobre isso, e a gente poderia discorrer sobre várias delas. E essa misericórdia de Deus em nos advertir através das Escrituras e através de uma comunidade saudável faz com que nós não desviemos os nossos caminhos e nos fortaleçamos cada vez mais em edificar o nosso coração na seriedade das consequências de um coração orgulhoso. E assim nos fortaleça cada vez mais como comunidade, como indivíduos, como família, para a honra e glória dele. E assim possamos cada vez mais nos proteger a comunidade e dar a glória ao Senhor da glória. Desmascarar o orgulho é o que as Escrituras nos traz, é o que nosso Deus nos mostra. Ele nos mostra corações ainda que são influenciados ou cercados pelo pecado, mas que encontram refúgio em um Deus misericordioso, salvador e humilde, que demonstrou toda a sua humildade em vir, em se fazer servo, para nos salvar, cada um de nós. Deus estende sua mão para nos ensinar com as Escrituras, com esse capítulo, com a nossa comunidade, para que nós possamos trilhar o nosso caminho, o verdadeiro caminho da grandeza, que é a humildade, como é o subtítulo desse livro, e um caminho que claramente honre e glorifique o nosso Senhor, o nosso Salvador. E nos próximos capítulos teremos o privilégio de desfrutar disso. Que Deus os abençoe, meu irmão, minha irmã, e que minha oração continue sendo cada vez mais que a Segunda Igreja Batista em Macaé, como tem sido, seja edificada, glorificada, para a honra e glória dele, o Senhor da glória, o nosso Senhor. Corações humildes, manso e humilde de coração, foi assim o nosso Senhor. E assim sejamos cada um de nós. Até breve, irmãos. Fiquem com Deus.